Diz assim, palavra de Deus, peço que você acompanhe com os olhos e o coração, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas, faz-se cúmplice das suas obras más. Vamos orar mais uma vez, Senhor. A tua palavra foi lida, Deus, e nós pedimos que uma vez mais o Senhor fale conosco, ó Pai, pela exposição da tua palavra. Amém, Deus, que seja apenas um instrumento, que o Senhor fale aquilo que o Senhor deseja do teu povo, que possamos ser confrontados e confortados pelo Senhor, à medida que nos deparamos com a realidade de quem nós somos e nos encontramos em quem tu és. Por isso, fale conosco uma vez mais, Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Imagine você, não sei se você gosta de estrada, mas eu gosto de pegar a estrada, eu gosto de dirigir, e a Ana me ajuda tendo toda a família dela no Rio de Janeiro, então de vez em quando a gente pega o carro, quando a gente consegue umas férias aí, a gente vai para o Rio de Janeiro e dirige aí os 800 quilômetros. Mas imagine você numa rodovia sem sinalização. Se você dirige em Ribeirão Preto, você sabe que mesmo com a sinalização, a coisa já não é tão fácil. Você sabe que mesmo tendo uma faixa pontilhada que divide duas pistas, ainda assim tem pessoas que conseguem andar em cima dessa faixa, que não fica nem lá nem cá, tendo sinalização. Agora imagine você dirigir em uma rodovia sem nenhuma sinalização, sem nenhuma placa de limite de velocidade, sem nenhum aviso de curva perigosa à frente, sem nenhuma indicação de contramão, se você pode virar ali ou não pode virar ali. Como seria isso? Para mim, na minha perspectiva, seria o caos. Nós teríamos as nossas vidas o tempo todo em risco, sem saber se naquela curva poderia virar um ônibus, uma carreta, ou alguém sem noção nenhuma de velocidade e vira com tudo e eu posso ali sofrer um acidente. Estaríamos em risco o tempo todo. E ao lermos esse texto, me parece, e eu quero ver isso com você aqui, que o nosso irmão apóstolo João, ele levanta aqui, e eu tomei a liberdade de dizer, 4 placas de sinalização, não de trânsito, mas 4 placas essenciais para que eu e você, a igreja do Senhor, a gente trafegue com segurança em meio a um mundo perdido, em meio a um mundo sem nenhuma sinalização, em meio a um mundo que anda na contramão daquilo que Deus espera de nós. Como é que eu e você, nós nos portamos diante de um mundo assim? Então eu quero ver com você 4 dessas placas essenciais de sinalização que João traz para que a gente possa trafegar nesse mundão perdido e caído. E só para lembrar rapidamente, vocês têm aí, a grande maioria de vocês, acompanhado semana após semana, então eu não vou aqui investir muito tempo em nos lembrar do contexto aqui de João, mas só para você poder estar aqui comigo, lembre-se que havia aqui no contexto das igrejas que receberam a carta de João, vários homens mal intencionados, vários falsos mestres, homens que se deturparam com ideologias e teologias corrompidas, que não tratavam acerca daquilo que o próprio Deus se revelava na sua palavra. Então, homens aqui difamando e destilando mentiras nas igrejas nas quais eles passavam, dizendo que Jesus ele não era o Deus encarnado, mas que ele era o próprio Deus, e aqui eles acertavam nisso, mas eles erravam ao dizer que Jesus não era homem,
Aquele que morreu na cruz, ele se parecia a um homem e não era homem, e isso feria todo o plano de Deus, se isso fosse verdade. E esses homens, então, como eram pregadores itinerantes, isso era muito comum aqui na época do primeiro século, então esses homens, eles vagavam mundo afora, indo de igrejas em igrejas, destilando mentiras acerca de quem Cristo era. E essa infiltração desses homens, ela era real. Lembre-se lá, quando a gente viu na primeira carta de João, que João, ao dizer e ao se referir a esses homens como anticristos, ele vai dizer que estes homens, eles não são pessoas estranhas a nós, eles se levantam de dentro da própria igreja. Muitas vezes estão no nosso meio. E aí a mensagem deles parece evangelho, tem cara de evangelho, tem cheiro de evangelho, parece muito, mas não tem absolutamente nada a ver com um verdadeiro evangelho. Por isso que João traz aqui para nós esse cuidado, querido. Porque se nós, sendo bastante honestos aqui, quando o evangelho é distorcido, quando nós ouvimos mensagens distorcidas, tudo é em vão, tudo é mentiroso. Já disse para vocês, na equação do evangelho, quando existe Cristo mais alguma coisa, essa equação vai dar errado. Quando nós adicionamos algo ao evangelho, nós estamos deturpando o evangelho por completo. E nós temos que estar atentos com isso. Por isso a primeira placa que João mostra aqui para mim e para você é: esteja atento para o conteúdo do que você está ouvindo por aí. Veja o verso 7. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Primeira placa. Esteja atento para o conteúdo daquilo que você está ouvindo. A palavra aqui usada por João, e você sabe que eu gosto de me atentar às palavras importantes do texto, a palavra no texto original aqui para enganadores, ela tem um significado aqui que ela se refere a pessoas que são desviadores intencionais. Então esses enganadores aqui, eles são intencionais em desvirtuar toda uma igreja. São homens aqui que estão dedicando as suas vidas para enganar o povo de Deus. É algo intencional. Não são pessoas confusas, que falaram uma bobagem assim, uma vez ou outra. Eu já falei muita bobagem em púlpito, e talvez eu ainda vá falar algumas bobagens. Por isso que eu continuo estudando e me empenhando e orando a Deus para ter misericórdia de mim, para que eu não fale bobagem. Mas aqui não são esses enganadores, não são pessoas assim, eu me confundi. Não, eles são intencionais em difamar o evangelho, em enganar as pessoas. Mas eles fazem isso muito bem. Por isso que nós precisamos estar atentos para o conteúdo da verdade. Porque veja, João está dizendo que estes homens, eles não confessam Jesus Cristo. Eles não creem em Jesus Cristo, eles não concordam plenamente com o Evangelho. Eles se recusavam a afirmar que Jesus ele veio verdadeiramente em carne para cumprir a sua missão. Estes que ensinavam que Jesus se parecia um humano. E veja, se Cristo não foi verdadeiramente homem, a gente tem uma série de problemas. Mas algum deles é que Jesus então ele não viveu sobre a lei, debaixo da lei. Jesus ele não obedeceu no meu e no seu lugar. Jesus ele não morreu como nosso representante, porque se ele não era homem, ele representou quem na cruz? Se Jesus não era homem, ele substituiu quem? Ele representou quem na cruz? E se Jesus não era homem, ele não pôde ressuscitar então como novo Adão. Por isso que Jesus chama esses homens mal intencionados, mestres, falsos mestres de anticristo. Não apenas uma figura futura, apocalíptica ou escatológica, mas qualquer sistema que se oponha ao verdadeiro evangelho. É nessa categoria que João chama
do anticristo. E aí eu preciso perguntar para você, você se atenta àquilo que você tem ouvido por aí sobre Deus? Porque de domingo você está aqui e você me ouve. Mas às vezes você está lá durante a sua semana e você gosta de ouvir outras mensagens. Tudo bem, faça isso, eu também faço. Mas você se atenta ao conteúdo da mensagem que você está ouvindo? Porque às vezes você gosta muito daquele pastor, que é o seu pastor de estimação. Mas às vezes ele fala bobagem. Será que você tem condições de ter um filtro em seu coração, de poder discernir o conteúdo daquilo que você está ouvindo? Porque eu já ouvi uma vez uma mensagem de um desses pastores que estão na modinha aí. Eu não vou falar o nome dele porque a gente está sendo gravado aqui. E vai saber o que pode acontecer com isso. Mas eu uma vez, eu ouvi uma mensagem de um cara que se diz ser pastor. E que ele diz que tudo aquilo que você tocar, que você vê, que Deus permitir você olhar, que Deus vai te dar. E aí eu falei assim, tá, eu já ouvi muitas críticas sobre esse cara, eu tenho um monte de críticas sobre esse cara, mas eu nunca ouvi uma mensagem desse cara inteira. Eu falei, eu vou pegar uma mensagem aleatória no canal dele e eu vou ouvir. E eu vou dizer pra você, eu quase chorei. O cara é muito bom. O jeito que ele fala é muito bom. Mas a mensagem que ele prega é vazia. Ele fala muito bem. Ele sabe se portar diante de uma câmera, diante de um público. Mas a mensagem que ele prega parece evangelho, cheira evangelho, mas é uma mensagem vazia. Você consegue discernir o conteúdo daquilo que você tem ouvido na sua semana? Porque essa é uma placa de sinalização para a gente saber o caminho pelo qual nós estamos trilhando nessa vida. As conversas que nós temos com as pessoas sobre Deus, as opiniões que você tem acerca de Deus, as suas convicções teológicas, aquilo que você crê, as pessoas que você ouve, as pessoas que você busca conselho, você consegue discernir o conteúdo, saber se aquilo que você está ouvindo está realmente de acordo com as Escrituras, ou se é uma fantasia, ou uma mentira, uma ilusão. Porque a nossa santidade, claro que ela depende da atuação do Espírito Santo, isso não está em xeque aqui. Mas a gente tem a responsabilidade de discernir sobre a profundidade e o conteúdo daquilo que a gente está ouvindo. Então, pais, se vocês não querem que os seus filhos se corrompam com conteúdos mentirosos e enganosos, ensinem o evangelho para os seus filhos, o verdadeiro evangelho para os seus filhos. É o meu desafio com a Esther. Que já dá lá os testemunhos, lá os empenhos externos do seu coração pecaminoso. A gente precisa ensinar o evangelho para ela desde já, o verdadeiro evangelho. Pais, ensinem o conteúdo verdadeiro do evangelho para os seus filhos. Vovô, vovó, ajudem os seus filhos a ensinar os seus netos o verdadeiro evangelho. Eu me lembro sempre disso e enquanto eu tiver uma boa memória, eu quero sempre dar testemunho disso. Meu avô falecido, eu me lembro assim que algo sempre me marcava, assim, quando eu chegava na casa dele, fosse a hora do dia que fosse, diferentes momentos. Eu chegava lá, ele estava, na maioria das vezes, na mesa da sala com a Bíblia aberta, lendo a Bíblia dele. E aí, algumas vezes eu falava, vô, o que você está lendo? E aí ele compartilhava comigo o que ele estava lendo. Mas assim, todos os dias ele fazia isso. E ele ensinava. Ele ensinou minha mãe, que um dia conheceu o Evangelho. Os meus avós um dia fizeram isso, meus outros avós fizeram um dia isso com o meu pai, que um dia entendeu o Evangelho. Meus pais fizeram isso comigo, com os meus irmãos, e um dia nós entendemos o Evangelho, fomos alcançados por Deus, e a nossa oração é que assim se perpetue com a Esther, os nossos outros filhos, e assim vá. Mas o verdadeiro Evangelho, qual é o conteúdo que nós estamos ouvindo e pregando por aí? Porque isso tem tudo a ver com a profundidade, não somente da nossa doutrina, mas da nossa santidade, a nossa vida piedosa. Porque o Evangelho transforma todas as áreas da nossa vida. E uma fé rasa, ela produz essa instabilidade emocional e teológica. Se você gosta aí das redes sociais,
você tem visto um aumento aí, uma alta, né, que está em bastante evidência de vários influencers aí que estão em uma vibe teológica religiosa. Lê lá o Café com Deus Pai, posta lá algumas devocionais, posta lá um monte de coisa, fala sobre Deus, mas você acompanha um pouquinho a vida dessas pessoas e você vê que é só uma agenda religiosa, sem conteúdo, vazio. Não todos, mas vocês estão me entendendo. Por isso a pergunta honesta para você pensar: você sabe explicar quem é Jesus para alguém? Você tem condições de explicar para alguém que te pergunta: quem é Jesus? Você tem condições de explicar, ou você sabe o que significa a encarnação de Jesus? Você sabe por que tudo isso é vital para a nossa salvação e para a vida que nós vivemos com Deus? Porque essas perguntas elas precisam ecoar em nós. Quando você tromba com alguém no ponto de ônibus, com o seu vizinho, e surge lá o assunto, e aí vem a pergunta: quem é Jesus? O que é que a gente fala? Ah, Jesus é tudo. Mas, o que é tudo? Deus é amor. Ele é. Mas essa é a nossa definição? Apenas isso? Por isso que a gente precisa estar atento com o conteúdo. É o que João está falando. Mas seguindo o texto, a segunda placa que João levanta para a gente está no verso 8, que é uma placa de cuidado com o perigo do retrocesso. Veja só o verso 8. João vai dizer: acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. O verbo acautelai-vos aqui, ele tem um sentido de ordem, aquilo que a gente chama de imperativo. Então aqui é uma ordem de João: acautelai-vos, e aqui é a ideia de estar vigilante, estar atento, presta atenção, não se acomode. Esses dias conversei com um de vocês aqui, que me mandou uma mensagem assim: pastor, eu ouvi isso aqui, mas isso aqui faz sentido, isso aqui é realmente isso que eu estou ouvindo das Escrituras, e é exatamente esse o caminho. A gente está ouvindo coisas por aí, mas será que essas coisas estão de acordo? Será que isso faz sentido? Porque senão a gente acha assim: não, só porque eu estou então aqui na igreja, tudo que eu ouvi aqui é bênção. Ah, eu vou lá visitar então a igreja fulana, e vocês já compartilharam isso aqui, que já visitaram outras igrejas, e chegaram lá e ouviram coisas e você fala assim: opa, peraí, tem coisa errada aqui. Isso é sinal de alguém que está com cautela, vigilante, atento ao conteúdo, atento à mensagem. Mas o que João está dizendo é: acautelai-vos para não perderdes aquilo que tens realizado com esforço. Cuidado com o retrocesso, em outras palavras, né? João está falando aqui como um pastor que investiu anos da sua vida, tanto ao lado de Jesus, mas depois da ascensão de Jesus, João ele está falando com alguém que investiu para que essa igreja pudesse se desenvolver e amadurecer teologicamente, essa igreja pudesse crescer em uma vida de piedade e poder fazer aquilo que Deus esperava da igreja. E o que João está dizendo é: cuidado para não retroceder, porque retroceder seria desperdiçar todo aquele processo que nós construímos. Ontem tivemos uma reunião do presbitério, e lá na reunião a gente teve uma notícia não muito boa. A gente tem uma das nossas igrejas aqui de Ribeirão Preto que ela não vai ter mais condições de continuar aberta. Não tem gente, a igreja não está em movimento, a igreja está acomodada, isso já vem de alguns anos. E a igreja não vai ter condições de continuar aberta. Veja, se a gente não estiver atento e a gente para no tempo, a gente corre o risco de perder tudo aquilo que Deus vem permitindo a gente construir quanto igreja. A questão é: para onde é que a gente está caminhando? A gente está caminhando rumo a uma maturidade espiritual, onde nós amamos mais a Deus a cada dia, o conhecemos mais, nos relacionamos com Ele, e assim a gente cresce?
Ou a gente está parado no tempo e a gente tem a chance de perder tudo aquilo que Deus permitiu a gente, como Betel, construir, e que vocês já têm construído muito antes de eu chegar aqui. E vocês, antes de eu chegar aqui, quem está aqui há muito tempo, já passou por uma série de situações aqui na igreja. Com o risco, correndo risco às vezes de fechar, correndo risco às vezes de não conseguir continuar caminhando. E vocês dão testemunho aqui disso, vocês estão aqui há mais tempo. Por isso que João está levantando essa placa. Cuidado, acautelai-vos, estejam vigilantes. Não é porque a igreja está cheia que está tudo bem, porque a igreja não se mede por números, mas se a igreja também não cresce em nenhuma área, e em anos não chega ninguém, alguma coisa continua esquisita. Então João está levantando essa placa aqui, como um tom amoroso que ele sempre traz. Acautelai-vos, para não perder aquilo que vocês têm realizado com esforço. E aqui não é sobre perda de salvação, mas é perder os frutos que foram construídos, plantados e cuidados com o tempo. E o retrocesso muitas vezes começa quando a gente negocia. O retrocesso vem quando a gente quer encaixar na igreja as nossas preferências e não aquilo que a Bíblia está dizendo. O retrocesso começa quando eu acho que ter aqui uma boa estrutura de som e equipamentos ela é melhor e mais importante do que a gente ter uma igreja debaixo da palavra. O retrocesso começa quando eu penso em toda a estrutura e acho que ela é mais importante, mais eficaz do que a própria Escritura. E aí a gente vê hoje igrejas tão preocupadas em oferecer uma estrutura maravilhosa. E eu não tenho nada contra estrutura maravilhosa. Eu amo estruturas maravilhosas. Mas existem igrejas que se perdem na estrutura, que se perdem em um pragmatismo, que se perdem em um moralismo de apenas estar ali fazendo, eu preciso fazer, eu preciso bater metas, eu preciso conseguir. Tenho amigos que passaram por igrejas nos processos do seminário, assim como eu, onde os seus pastores tinham metas que era passada para eles. Metas de quantas pessoas iam chegar na igreja, metas de quantidade de pessoas em programações. Uma coisa são estimativas, outra coisa são metas. Metas pautadas em preferências. É assim que começa o retrocesso. Por isso a gente precisa estar atento. Porque hoje o retrocesso não vem por perseguição, como foi aqui com João, pela parte dos falsos mestres. Hoje, o retrocesso vem com uma sedução de novidades teológicas, sedução pela parte de pregadores carismáticos, a sedução de releituras modernas. Vamos modernizar tudo, vamos atualizar a Bíblia e por aí vai. É assim que começa. É sutil. Parece inofensivo. Por isso, não ame, queridos, o rótulo reformado mais do que a cruz. O fato de sermos reformados, sermos uma igreja, fruto da reforma, não coloca aqui a nossa teologia acima de Jesus. E a gente vive essa dificuldade. A gente, o sistema reformado como um todo, não só os presbiterianos. Mas falando principalmente de nós, muitas vezes a gente se encanta com um sistema reformado que a gente tanto ama. Mas muito cuidado em cairmos nesse processo e se esquecer de Cristo. Porque eu vejo por aí muita gente disposta a morrer por Calvino, mas não disposta a morrer por Jesus. E isso é problemático. Isso é completamente problemático. Não ame o esquema mais do que o Salvador. Não ame os rótulos mais do que a própria cruz. Cuidado com o retrocesso. A terceira placa que João traz para mim e para você é que em meio a tudo isso a gente precisa saber discernir a nossa identidade. O verso 9 diz: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece não tem Deus.
O que permanece na doutrina, esse tem tanto o pai como o filho. A palavra aqui, a ultrapassar, ela tem essa ideia mesmo de ir além dos limites. Dentro do nosso conhecimento de Deus, dentro do nosso sistema de igreja, nós temos limites que nós não podemos ultrapassá-los. E o que João está dizendo é que todo esse que ultrapassa o limite da doutrina de Cristo, todo aquele que ultrapassa e não permanece dentro dos limites seguros da doutrina do Evangelho, esse na verdade não tem Deus, ele não entendeu o Evangelho. Sabe o que é alguém que ultrapassa esse limite? É quando alguém fala assim, pastor, então se eu não perco a minha salvação, uma vez não que eu fui salvo, eu posso pecar deliberadamente, já que eu não perco a minha salvação. Essa pessoa ultrapassou os limites, ela não entendeu. De acordo com João, essa pessoa não tem Deus, porque ela não entendeu o Evangelho. Por isso que a gente tem que estar atento com os limites. O mundo vai chamar essa ultrapassagem dos limites de progresso. Mas o que o mundo muitas vezes chama de progresso, João está falando que é a ausência de Deus. Não tem Deus, uma afirmação forte de João. Porque o relacionamento com Deus, ele está ligado, totalmente ligado e enraizado à verdade sobre Cristo. Se eu não tenho clareza de quem é Jesus, se eu trago Jesus aos meus padrões, às minhas preferências, a quem eu digo que Jesus é, João está dizendo que eu não tenho Deus porque eu não entendi quem Deus é. Porque Deus ele não se amolda àquilo que eu acho, àquilo que eu penso sobre ele. Ele simplesmente é. E ele se revela a nós. E por que a encarnação de Jesus é inegociável e João traz isso para nós aqui? Por 4 razões bastante óbvias. A encarnação de Jesus é inegociável porque a gente precisava de um representante humano. Essa é uma razão. Outra razão é que a gente precisava que esse humano ele vivesse uma vida de obediência ativa e perfeita a Deus, não tivesse erros. Então precisaria essa pessoa ser o próprio Deus. Ao mesmo tempo, a gente precisaria de uma substituição real, um humano por outro. E a gente precisaria de uma ressurreição corpórea para que a morte fosse vencida de uma vez por todas. Então, sem a humanidade real de Jesus, não há mediação real. Não tem como. E aí João está trabalhando tudo isso. E aí a gente precisa reconhecer algo aqui, já caminhando para o nosso final. O mundo ainda seduz a gente, e as ideologias e aquilo que o mundo fala, o que ecoa da parte do mundo à nossa direção. Eu sei que por vezes ainda nós somos seduzidos por tudo isso. Porque o nosso coração prefere muito mais um Jesus que se adapte às minhas preferências do que aquilo que realmente Jesus é, do que aquele que Jesus realmente é. A gente prefere um Jesus confortável, que é paz e amor, que não é justo, que ele somente ama, que ele ama você do jeito que você é, que ele te aceita do jeito que você é. E aí a gente vê gente abrindo igreja aí, falando, vem aqui, porque aqui você é aceito como você é. Porque o nosso Jesus aqui, ele se adapta aos nossos padrões de preferência. Aí a gente prefere um Jesus que não confronte o nosso coração. A gente prefere um Jesus que não confronte a nossa autonomia. A gente prefere um Jesus que não confronte aqui o meu orgulho, o meu ego, aquilo que eu gosto. E aí a gente gosta desse tipo de Jesus. E às vezes nos seduz. Mas veja que se dependesse da minha e da sua constância, dentro da nossa ortodoxia aqui, a gente estaria perdido. Porque nós somos vulneráveis ao engano. Nós somos inclinados a esse orgulho intelectual de achar que nós somos superiores. Por isso que a gente precisa de alguém que tenha vivido a vida perfeitamente. Por isso que a gente precisa de Jesus e este encarnado. E aí João levanta a última placa. Não menos importante, para a gente terminar. A placa que diz, fuja da comunhão com hereges. E eu tentei pensar em uma frase mais
tranquila, mas não tem. É bem isso. Fuja da comunhão com hereges. João diz no verso 10 e 11: se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cumpre das suas obras, mas... E aqui a gente precisa explicar esse texto. Porque no primeiro século, que é muito diferente da cultura que a gente tem hoje, receber alguém em casa tinha ali tons parecidos com o que a gente tem hoje, de afeto, de carinho, né? Você recebe pessoas que você tem um apreço, um amor, né? Você quer conhecer alguém, uma família nova, está chegando na igreja, você para ir na sua casa. Tem toda essa demonstração de carinho, de cuidado, de hospitalidade. Isso está caminhando junto com o que as pessoas faziam aqui no primeiro século. Porém, quando se tratava de pastores aqui, e aqui eu posso agora cair numa armadilha falando isso para você e você nunca mais vai me chamar para ir na sua casa, né? Mas o que João está falando aqui é que era comum no primeiro século, quando as pessoas recebiam pastores, o que aquela casa estava dizendo para as outras famílias era: eu estou de acordo com o que esse pastor tem falado. Isso ecoava muito forte. Então, receber alguém em casa significava apoiar o ministério dessa pessoa. Hoje não é tão diferente. Mas o que João está dizendo é: cuidado, porque se você receber um falso mestre na sua casa, ele vai conversar com você. Ele vai jogar minhoca na sua cabeça. Por isso que você precisa estar atento. E veja, João não está proibindo aqui gentileza e hospitalidade. O foco não está aqui. O foco está numa proibição de apoiar e validar ministérios mentirosos, hereges. Que João diz: quem lhe dá as boas-vindas se torna cúmplice. A palavra aqui de boas-vindas é a palavra que você conhece de koinonia, que indica uma participação ativa. João está dizendo: não traga esse tipo de gente para dentro de casa. É uma ameaça. E você se torna cúmplice disso. E aí João está dizendo: se você sabe que esse é um falso mestre, porque é normal você trazer alguém para casa, às vezes você não sabe como é essa pessoa. Isso é uma coisa. O ponto aqui de João é: se você sabe quem são esses falsos mestres, vocês sabem o que eles estão pregando por aí, e você recebe esse cara em casa, você é cúmplice. Por isso que João fala: fiquem atentos. Saibam discernir o conteúdo. Veja que João constrói aqui. Se você sabe discernir o conteúdo daquilo que você está ouvindo, se você está atento aqui com o perigo do retrocesso espiritual, se você sabe discernir a sua identidade em Jesus, quando chegar um cara que fala bobagem, fala heresia, você vai saber discernir isso. Então não traga ele para casa. Então fuja da comunhão com esse tipo de gente. E aí volta a dizer, é que a gente tem ouvido por aí. Porque aqui, hoje, já mudou muito essa cultura, né? A gente não tem mais pastores que vêm assim, é algo mais pontual. Normalmente, se a igreja tem condição, quando vem um pastor de fora pregar, bota lá o pastor para ficar num hotel mais confortável, com uma privacidade diferente. Hoje em dia mudou muito. Mas o que João está dizendo é: nós precisamos estar atentos em termos comunhão e relacionamento com pessoas que destilam heresias. Por isso, algumas aplicações para mim e para você, para a gente refletir, praticar e assim a gente terminar. Primeiro, cuidado com o consumo desenfreado de sermões por aí. A gente vive nessa era do YouTube, da facilidade, a gente posta aqui os nossos sermões, né? Tem milhares de igrejas hoje em dia que fazem isso, mas cuidado com o consumo desenfreado. Porque você pode ouvir 10, 20, 30 pregadores diferentes na sua semana. Mas a minha pergunta e o desafio para você é: você está filtrando aquilo que você ouve? Porque nem todo pregador famoso e popular é fiel às Escrituras. Então, antes de você
compartilhar um vídeo que você recebeu no seu Zap, o link lá que você recebeu do vídeo no YouTube. Faça a pergunta: isso que eu estou recebendo e vendo preserva o Cristo pregado nas Escrituras ou é um conteúdo duvidoso? Se é duvidoso, não passe para frente. Se é duvidoso, não se alimente disso. Você tem filtrado aquilo que você tem consumido? Outra coisa, cuidado para não transformar pregadores do mundo afora, pastores, em celebridades espirituais na sua vida. Porque hoje em dia tem muito pastor de estimação. Porque o Augusto Nicodemos é o meu pastor. E o homem é fera, também gosto dele. Mas tem muitos por aí. Muitos. E cuidado em ter algo no seu coração e dizer assim, não, se o pastor falou, é verdade. E o que pode mostrar isso para você, se você tem esses pastores de estimação? Se você só aceita o ensino daquele pregador específico. Não, se falou, se o Augusto Nicodemos falou, é verdade. Se o fulano falar algo diferente do pastor Augusto Nicodemos, esse fulano não é herege. Isso são sinais. Às vezes você está medindo a sua igreja local por comparações mentirosas. Não, porque na minha igreja, o meu pastor... O seu pastor o quê? Eu sou o quê? Porque se isso acontecer, a gente está no caminho errado. Tem muita gente por aí que cita muito mais o pregador do que a Bíblia. Fala muito mais do pregador sobre aquilo que está sendo pregado. A nossa âncora não está em quem está ali comunicando a mensagem. A nossa âncora está no Senhor, em Jesus revelado na palavra. Valorize sua igreja local, obviamente. Submeta-se ao cuidado pastoral, claro. Mas ame ao Senhor Jesus mais do que qualquer outra coisa, qualquer estilo e qualquer preferência. Terceiro, não trate doutrina como moda. Como assim? A gente está cheio de moda teológica hoje em dia. Só que tem muita gente que segue a moda. Se agora a moda é que todo crente usa cabelo raspado, fica careca, então eu sigo a moda. Agora a moda mudou. Então a moda é a parede preta. Então se a igreja não tiver parede preta, ela não está de acordo. Daqui a pouco a moda muda. A moda vai ser, cuidado em ficar seguindo moda. Muito cuidado, modinha teológica. Porque se a sua fé ela vai mudando conforme a tendência, se sua fé vai mudando conforme a moda, isso é um sinal de que a gente não está amadurecendo. E aí nós somos levados pelo vento, qualquer vento de doutrina. Muito cuidado com isso. Quarta coisa, examine por que é que você está na igreja. Por que é que você está aqui? Por que é que você frequenta aqui? Por que é que você veio para essa igreja especificamente? Ou para a igreja que você frequenta? Você está na igreja por causa de Jesus? Ou você está na igreja porque você tem ali uma boa música? Ou você está na igreja por afinidade? Ou você está na igreja pelo ambiente? Ou você está na igreja porque a igreja proporciona para você um lugar acolhedor para o seu filho? Por que você está na igreja? Veja, tudo isso que eu falei aqui é importante. É importante a música, é importante as afinidades, é importante o ambiente, é importante um lugar que tenha como acolher o seu filho, sim. Mas esses são os motivos suficientes para você escolher essa igreja? Porque o que deve manter a gente numa igreja saudável, queridos, é o Evangelho. Eu ouvi uma vez uma frase que ela tem bastante sentido. Que pessoas que saem da igreja por motivos pequenos, por causa de pessoas,
principalmente, nunca estiveram lá por causa de Jesus. Eu entendo o sentido dessa frase. Mas muitas vezes pessoas podem ser falsos mestres nas igrejas. E aí saia. Já falei isso pra você. Se um dia eu começar a falar bobagem aqui e eu for exortado e eu não mudar, cai fora. Some da Betel o quanto antes. Mas quais são os itens que levam você a frequentar a igreja na qual você é membro hoje? Porque tudo isso tem que levar a gente a pensar que Jesus não apenas ensinou sobre a verdade, ele é a verdade encarnada. Ele viveu como o homem que nós não conseguimos ser. Então vem a cruz. O homem Deus é pendurado no madeiro. Jesus não parecia estar sofrendo, ele sofreu porque ele era homem. Jesus não parecia estar morrendo, ele morreu. Jesus não parecia homem, ele era homem. Por isso que agora em Jesus a gente pode permanecer e estar atentos com essas placas que João levanta aqui para nós estarmos atentos para onde nós estamos caminhando. Por isso, lembre-se sempre que o Deus eterno se fez homem, Jesus. Ele viveu por você, ele morreu por você, ele ressuscitou por você e ele continua reinando, cumprindo os propósitos eternos do Senhor até aquele dia quando a gente estiver com ele no céu. Essa placa ela não pode ser removida jamais das nossas vidas. E somente assim a gente vai conseguir chegar com maturidade e santidade no nosso destino final. Amém? Vamos nos colocar em pé, queridos. Vamos orar, encerrando o nosso culto, receber a bênção do nosso Deus e depois alguns avisos rápidos. Senhor, obrigado pelo nosso irmão apóstolo João, obrigado pela sua palavra, Deus. Pedimos que o Senhor nos ajude a estarmos atentos com essas placas de sinalização que nós vimos hoje aqui na tua palavra. Deus, que o Senhor nos ajude em meio à nossa condução pecaminosa, no qual reside em nós o pecado. Pedimos, Deus, que o Senhor nos ajude, uma vez que temos um encontro real com o Senhor, a estarmos atentos ao conteúdo das mensagens que temos ouvido, Pai. Deus, nos ajude a termos cuidado com o perigo dos retrocessos em nossas vidas, em nos acomodarmos num relacionamento com o Senhor e não estarmos atentos e vigilantes se estamos frutificando, vivendo para o Senhor. Pai, não permitas que a Betel seja uma igreja estagnada, acomodada, cheia de gente que não quer nada com o Senhor. Pelo contrário, Pai, que o Senhor nos ajude, nos estimule, Deus, a continuar vivendo, amando ao Senhor, brilhando a luz do Senhor em meio a esse mundo que se encontra em trevas. Que a gente possa viver a nossa vida de piedade, continuar crescendo como homens e mulheres, segundo o teu coração, para a honra e para a glória do teu nome, Deus. Pai, nos ajude a discernir a nossa identidade, Deus, no Senhor. Nos ajude, Pai, a não ultrapassarmos os limites da doutrina de Cristo, como diz aqui a carta de João, Pai. Nos ajude a permanecermos no Senhor. Nos ajude a permanecermos na doutrina. Como João disse, que aquele que permanece tem tanto o Pai como o Filho. Deus, nos ajude a não ultrapassar os limites do nosso coração. Nos ajude, Deus, a fugir da comunhão com pessoas que destilam mentiras acerca de Jesus. Nos dê ousadia e coragem para levantarmos a bandeira de Cristo e pregarmos a verdade para essas pessoas que estão intencionalmente dispostas a viver mentindo sobre o Senhor. Nos ajude a discernir essas pessoas. Nos ajude, Pai, a conhecermos mais o Senhor e vivermos combatendo as mentiras que falam acerca do teu nome, acerca do teu evangelho, com amor, com piedade, visando a expansão e a propagação do teu reino para a honra e para a glória do teu nome. Nos ajude, Senhor. Pedimos que o Senhor esteja conosco, que o teu Santo Espírito nos auxilie nas nossas batalhas diárias, Pai, para que a gente possa continuar